Bom, após vermos panoramicamente esses quatro poetas, vamos agora para o centro da nossa videoaula, que é a literatura de Luandino Vieira. Eu batizei os slides da Revolução de Luandino Vieira, porque ele promove uma verdadeira revolução nas letras de Angola. Então, como sempre faço, eu trago primeiro uma breve informação biográfica sobre o autor. Então, José Vieira Mateus da Graça, esse é o nome dele, José Vieira Mateus da Graça. Então, nota que não tem Luandino no nome dele, né? Então, ele nasceu em 4 de maio de 1935 e continua vivo. Soube as últimas informações que ele estava bem doente, né? Mas ele resiste. Então, quem é bom de conta aí, 1935. Então nós temos aí 70 anos, ele fez em 2005, né? Coloque aí mais 15 anos. Então nós chegamos aí a 85 anos. Então ele nasceu, gente, em Portugal. Ele é branco, né? Eu tive o prazer não só de vê-lo de perto, como que ele autografasse livros meus, né? No encontro lá em Minas Gerais, há muitos anos. Acho que foi em 2011, 2010 ou foi 2011. Mas voltando para cá. Então, de onde vem o Luandino? Vem exatamente do amor dele por Angola, né? Então, após a independência de Angola, ele adotou o nome Luandino, quer dizer, em homenagem a Luanda. Luandino seria quem nasce em Luanda, né? Ele chegou aos 3 anos de idade em Angola e lá permaneceu até 1992, quando houve uma guerra civil, angolano matando angolano, e ele regressa para Portugal, né? E ele mora afastado dos grandes centros. Isso foi informação de um amigo, né? Ele mora, um aluno português que estava fazendo uma cadeira especial, né? Veio lá de Portugal e fez essa cadeira especial com a gente e trouxe muitas informações importantes. Bom, então, gente, ele tornou-se cidadão angolano porque lutou ao lado do MPLA, mas foi preso logo no início, né? E passou um bom tempo preso. É na cadeia que ele vai escrever o livro Luanda, com 2 U's, né? Em vez de Luanda, Luanda. Esse Lu parece um gemido, né? Um gemido. É como se fosse o grito abafado dos oprimidos, né? De Luanda. Então esse livro ele escreve atrás das grades, e antes de ser publicado, o livro foi premiado pela Sociedade Portuguesa de Autores. Salazar ficou furioso e manda fechar, né? Então a Sociedade Portuguesa de Autores foi fechada porque ele recebeu esse prêmio. Era alguém que era que era antipático aos olhos do ditador, ok? Então, que mais? Seguindo, né? Então vamos falar sobre a literatura dele, né? Ele exerceu... é importante falar isso. Ele exerceu vários cargos em Angola. Foi diretor da Televisão Popular de Angola. Foi um dos membros da União dos Escritores Angolanos. Dirigiu o Instituto Angolano de Cinema. Então foram vários cargos, eu citei apenas alguns. Mas o que eu queria citar mesmo era o fato de que em 2006 ele recebe o Prêmio Camões. O Prêmio Camões é como se fosse o Prêmio Nobel de Literatura para pessoas que escrevem em português. É o maior prêmio que a lusofonia pode outorgar a um escritor. Esse prêmio já foi ganho pelo Mia Couto. Alguns brasileiros também já conquistaram esse prêmio, né? E ele recusou o prêmio, que vem acompanhado de um bom dinheiro. Ele recusou. E depois ele vai dizer que recusou porque se a julgava um escritor morto. Ele vinha já um tempo sem escrever.
Então ele achava que o prêmio devia ser destinado a alguém que tivesse em pleno vigor, né, de produtivo. Mas estranhamente, depois desse episódio, ele voltou a publicar. O certo é que ele recusou o prêmio, não é? Mas recebeu muitos outros prêmios, ok? Voltando para cá. Entre as várias obras, eu deixei alguns resumos das obras deles, né? Os livros que eu tenho. Então eu deixei o resumo lá atrás desses slides. A relação das obras dele estão em vermelho, aquelas que eu coloquei um resumo, para que vocês de repente se sintam atraídos e queiram ler Luandino. Vale muito a pena. O primeiro livro dele, A Cidade e a Infância, de 1957, eu tenho, é um livro ainda dócil. Ele não tinha feito uma revolução na linguagem, da qual eu falo daqui a pouco. Ok? Então, entre vários e vários livros que ele escreveu, A Cidade e a Infância, Luanda, Velhas Histórias, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, Nosso Musseque, O Livro dos Rios, um livro infantil, A Guerra dos Fazedores de Chuva com os Caçadores de Nuvem, Guerra para Crianças. Bom, então sobre as características da obra de Luandino Vieira. Primeiro, a clara ligação afetiva com os pobres e os marginalizados. Eles são os personagens por excelência da obra de Luandino Vieira. Ele vai trazer os personagens dele da periferia, né? Dos musseques. Os musseques são as nossas favelas, né? Pior ainda, porque são casas feitas de papelão, casas cobertas com galhos de árvores, né? Tudo que puder constituir uma aparência de parede, eles usam, né? São casas extremamente pobres. Ao fazer essa eleição por essas pessoas da periferia, já está claro quais são os temas predominantes da obra dele. A fome, a escassez de recursos, a opressão dos desvalidos, o apego pela oralidade. Ele, um claro tributário à tradição dos griots. Só para lembrar, os griots tem outros nomes, outros locais, Acaplos, né, tem nomes diferentes. Em Guiné-Bissau é outro nome, totalmente diferente. São os antigos contadores de histórias. Na época em que essas sociedades não tinham escrita, né? Não se lia, não se escrevia, era necessário que houvesse um grupo social encarregado da memória da tribo. Esses eram os griots. Os griots eram contadores de histórias, músicos, dançarinos, né? Esses griots eram tão respeitados que eles paravam guerras. Eram recebidos em todos os locais. Ainda há griots hoje, mas não com a mesma força de antes. Então esses contadores de história influenciaram, por exemplo, a nossa literatura de cordel. Muitos desses escravos que foram arrancados eram griots ou que conheciam a tradição, e eles trouxeram essa contação de história para o universo do cordel. O cordel é predominantemente narrativo. Então esse universo dos contadores de histórias, ele inclusive usa a palavra história com E, em vez do H-I-S, né? A mesma coisa que faz o Guimarães Rosa, né? História nesse sentido, da oralidade. Uma obra sempre alegórica, é possível você ler a obra em duas camadas, né? Aquela da superfície e uma mais profunda, que os personagens ganham uma densidade alegórica. Para os que leram, e eu pedi que vocês lessem o conto da Galinha e do Ovo, cada um daqueles personagens tem uma representação no espaço alegórico. A perspectiva utópica, invariavelmente, quase todo o texto dele termina com um final feliz, uma resolução, né? É uma forma de falar da utopia, da distensão. O momento é de opressão, mas o futuro será de tempos melhores, né? É mais ou menos essa ideia. E aí nós chegamos, gente, na questão que eu pedi na prova de vocês.
o trabalho da linguagem como instrumento de resistência política. Qual é a ideia? Quando os africanos que eram colonizados pelos portugueses, né, logo depois da Segunda Guerra, começou o movimento dos intelectuais para tornar possível a independência, uma das questões mais palpitantes era não mais recorrer à cultura portuguesa como referência, buscar outras referências, né? Significava, entre outras coisas, não usar soneto, né? Não usar o tipo de literatura, os temas e tal. Aquilo era para os escritores assimilados. Já sabemos que palavra é essa, aquele que absorve a cultura do outro, que usa a literatura para promover a mentalidade e os interesses do colonizador. Isso era para eles. Agora nós, a nova literatura, a verdadeira literatura nacional, ela não pode mais valer-se de espelhos do nosso opressor, nem da Europa como um todo. O Brasil, inclusive, foi uma das alternativas, né? Bom, e aí, gente, resistir ao colonizador também no plano cultural significava negar o padrão de língua que ele impunha sobre o colonizado. Significava reinventar a língua, como o brasileiro fez. O brasileiro arredondou a língua, né? Trouxe os termos africanos, os termos tupi-guarani, né? Temos uma forma de falar muito diferente, né? Aquelas síncopes próprias do português de Portugal, você vai comendo, você vai comendo fonemas assim, né? Aquilo ficou no passado. Nós criamos uma língua mais, né, mais arredondada mesmo. Significava, em relação à África, trazer os elementos das línguas locais, né? Subverter a sintaxe, criar palavras novas. Bom, havia muitas formas, né? O Mia Couto usa esse expediente de criar palavras novas. O que é que fez Luandino Vieira, que é considerado um mestre por todos eles? Mia Couto tem em Luandino Vieira um mestre. Olha o que é que ele fez. Ele pegou a língua mais prestigiada de Angola e forçou o português a entrar dentro dos mecanismos que regem a língua quibundo. Imaginem, por exemplo, se aqui a gente resolvesse falar o português dentro da estrutura do inglês. A primeira coisa, perguntas usando o verbo ser, né? Você tinha que colocar o verbo ser lá no início. É você um estudante? Entende? Como no inglês, né? Então, se você fosse pegar os adjetivos, sempre teriam que vir antes do substantivo. Ah, professor, mas já é assim. Eu posso dizer homem grande, grande homem. Olhe que na hora que você faz essa mudança, você está alterando o sentido do adjetivo. Grande homem pode ter 1,50 m de altura, né? Grande homem, grande no sentido de renomado, né? De pessoa que deu uma grande contribuição e tal. Mas não fica só nisso. Imagine as cores. Em inglês, blue car. Pensa dizer isso em português. Azul carro. Que coisa mais estranha. Só a azul caneta lá da música estropiada daquele cidadão lá, né? Caneta azul, azul caneta. Fica uma coisa ridícula, né? Os verbos em português, do presente, perderiam todas aquelas flexões, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Para que isso, né? Seria eu amo, tu amo, ele ama, nós amo, vós amo, eles amam. Teríamos apenas uma flexão diferente na terceira pessoa do singular. O resto era tudo do mesmo jeito. I love, you love, e por aí vai. She loves, ok? Então, pessoal, percebam
Só um segundinho aqui, estou recusando uma ligação. Percebam, portanto, como ficaria esquisito o português falado sendo regido pelas normas do inglês. Assim ocorreria assim ocorreu com a língua portuguesa, que teve que submeter ao quimbundo. Eu coloquei, gente, eu coloquei alguns exemplos, como seria, né? Então, algumas questões. Fusão de termos ou junção, dois termos se juntariam um ao outro, como aguardente, que a gente junta água e ardente. Muitas palavras se juntariam. A inversão das palavras na frase, criando uma sintaxe estranha. Por exemplo, o João lhe bateram na mãe dele. O João lhe bateram na mãe dele. Parece que bateram na mãe do João, não é? Não. Significa o João apanhou da mãe. O João lhe bateram na mãe dele. Essa inversão promove uma desordem absoluta na sintaxe. Elipse de artigo, preposição, conjunção que. Então são vários elementos. Imagine, por exemplo, com devagar. Ele saiu com devagar. Em vez de ele saiu devagar, ficaria ele saiu com devagar. Né? Meu menino, quando era pequeno, dizia, um dos meus meninos dizia, papai, eu tô com um triste. Né? Quer dizer, eu tô triste, ele botava esse com aí. Pois é mais ou menos isso, né? Ou o Falcão brincando, dizendo, pessoal, é totalmente de grátis, né? Então, aparecem preposições e somem preposições, fica um discurso estranho. Eu dei um exemplo aqui, eu trago um exemplo de um trecho de um dos contos dele, chamado História do Ladrão e do Papagaio. Luanda, já adiantando, é formado por 3 contos. O segundo deles é a História do Ladrão e do Papagaio. Então é a história de um aleijado que tinha ciúmes de um papagaio que a moça que ele pretendia criava. Essa moça criava esse papagaio deplorável, quase sem pena, que vivia em cima de um galho seco, bicando formiga. E aí ele rapta o papagaio para que os carinhos que ela dava ao papagaio fossem direcionados a ele. Nesse meio tempo, um colega dele faz um roubo de uns patos e quando é preso o acusa de ter contribuído com o roubo. Ele é preso achando que é pelo rapto do papagaio. Pois bem, aqui é um trecho do conto, diz assim, do jeito que está lá. Porque polícia é assim, chegaram na casa da madrinha dele, nem que pediram licença nem nada, entraram e perguntaram ao rapaz mulato, coxo, Garrido Fernandes, e quando ele adiantou sair no quarto, a cara cheia de sono, os olhos azuis a piscar com medo da luz da tarde, falaram logo não sabiam, ele tinha ido com um dos reis, um verdiano, assaltar o quintal de Ramalho da Silva e roubado um saco de patos. O Lomelina, que tinha falado tudo, não adiantava negar, melhor veste a camisa e vamos embora. Melhor veste a camisa e vamos embora. Então eu marquei em negrito os trechos que são estranhos. Melhor veste a camisa e vamos embora. Então a tradução seria assim, porque polícia é assim, chegaram à casa, e não na casa, chegaram à casa da madrinha dele, nem sequer pediram licença, entraram e perguntaram por um mulato coxo. Não é perguntaram um mulato coxo. Lá tem a ausência da preposição por. Você pensa que perguntaram a ele, não perguntaram por ele. Chamado Garrido Fernandes. E quando este fez menção de sair do quarto, a cara cheia de sono, os olhos azuis a piscar com medo, falaram logo que sabiam que ele tinha ido com um dos reis, um verdiano, assaltar o quintal do Ramalho da Silva, tendo roubado um saco de patos. Disseram que o Lomelino é que tinha falado tudo. Razão pela qual não adiantava negar, sendo melhor vestir a camisa e ir logo com eles. Então, é possível entender? Sim, você vai perder alguma coisa, mas dá para entender. Então não se preocupem, podem ler que vocês entenderão. Mas é para que vocês entendam que essa subversão que ele promove na língua portuguesa tem como fito contribuir com o processo de
de separação, de afastamento, de distanciamento da cultura do outro. Recriar a língua, né? Moldá-la aos nossos hábitos prosódicos, à nossa mentalidade, à nossa maneira de falar. É essa a ideia. Por isso que em Luandino Vieira, o trabalho com a linguagem não é um mero exercício estético, ele está atrelado a um processo mais profundo de insurreição contra a cultura do outro que me oprime. Então faz parte do processo de emancipação política também. A obra Luanda, como eu falei, foi escrita em 64, quando ele estava preso. O livro é constituído por 3 textos. Um chama-se Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos. A segunda, a história do ladrão e do papagaio. A terceira, a história da galinha e do ovo. Do segundo conto, a história do ladrão e do papagaio, eu já falei. Vavó Xixi. Xixi significa formiga em quibundo. Então, Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos é vavó mesmo, não é vovó não. É vavó Xixi e seu neto Zeca Santos. Conta a história de um menino que era filho de uma pessoa que lutou, de alguma forma, não fica muito clara como ele fez isso, mas ele se insurgiu contra o colonizador. Não sei se participou de passeatas e tal. Sei que o pai dele, por ter feito isso, é preso. E ele se torna uma pessoa também que carrega essa, entre aspas, contravenção do pai. Então ele não consegue emprego, é um menino, a idade dele não é muito precisa, mas deve ser ali nos 12, 13 anos de idade por ali. Esse menino passa a ser criado por essa avó é pobre de Jó, né? Pobre de Jó. Ela chega a colocar a panela no fogo só para botar água dentro, só para não perder o costume, não tinha nada para colocar na panela. Então ela colocava a panela para ferver só para não perder o hábito. E ela tem muita dificuldade de criar aquele menino, reclama que ele não consegue emprego, mas o coitado também não consegue emprego porque é desprezado. E o final é uma cena muito comovente, ele chorando nos braços dela, né? Ao longo de todo o texto eles têm muita dificuldade assim de se relacionar, mas ele tá tão porque ele gosta de uma menina e como ele é pobre a menina o rejeita e tal. E aí ele chora por não aguentar essa pressão tão grande, ok? Bom, então os 3 textos se desenvolvem na periferia, com personagens muito pobres e todos eles tratam dos mesmos assuntos, né? Dessa opressão do outro, da questão da dificuldade de alimentação, essa coisa toda, ok? Então eu deixei aqui escrito um pouco um pouco do resumo, um resumo desses 3 contos. E vamos entrar na história da galinha e do ovo, ok? Então, para os que não leram, sentam que lá vem spoiler. Bom, então a história conta, o conto traz a história de 2 senhoras, uma delas grávida e o marido está na cadeia, está preso. Então essa primeira senhora tem 2 crianças e cria uma galinha. E essa grávida tem vontade de comer um ovo da galinha. Então atrai a galinha com milho. E quando ela vai comer o milho, ela põe lá, ela derruba lá uma armadilha lá que prende a galinha até a galinha colocar o ovo. Como a galinha demorava a chegar em casa, a dona sai à procura. E aí um dos filhos dela diz: olha, tá a galinha, eu vi o cocó da galinha presa lá na nossa vizinha. E aí começa a discussão, quem tem direito ao ovo? Bom, a dona da galinha tem todas as razões para dizer, se a galinha é minha, o ovo também é. Mas a outra diz, espera aí, esse ovo nasceu do que ela comeu. E quem dá comida para ela sou eu. Ela come inclusive as minhas hortaliças aqui e tal. Então, diante da dificuldade, eles chamam a mais velha da aldeia
chamam a mais velha da aldeia para... Então, só lembrando, Nhazefa é a dona da galinha, Nhabina é a grávida, Chico e Beto são os filhos da Nhazefa, e a galinha chama-se Cabire. Então elas duas vão até a vavó Bebeca, que não era a avó delas não, era só a mais velha da aldeia, para que ela dissesse quem tinha direito ao ovo. Ela diz que é incapaz de solucionar aquilo, então elas vão procurar os homens, não os esposos delas. Alguns estão trabalhando em local distante, há um preso, né? Então os maridos não estão, vão procurar outros homens. O primeiro é o Zé da Quitanda, que, como o nome está dizendo, tem um estabelecimento comercial. Então ele pergunta logo: peraí, o milho que você deu para a galinha foi aquele que você comprou da minha mercearia, na minha mercearia? Sim. Então o ovo é meu, porque você não pagou pelo milho. Depois eles vão ao Sô Vitalino, que era um cidadão que tinha umas casas alugadas, espécie de seu barriga do conto. E aí Sô Vitalino pergunta: onde foi que a galinha pôs o ovo? Foi no quintal. Então o ovo pertence a mim, porque eu só alugo para vocês as casas, os terrenos são meus. Então você passe o ovo para cá. Depois vamos conversar com Azulinho. É um menino que